Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais um vídeo para o projeto Umbanda Simples e hoje o nosso tema é terreiro e vizinhança. Bom, eis aqui uma relação meio turbulenta, né? Nem sempre o terreiro tem uma boa relação com os seus vizinhos. Vamos refletir sobre isso. Bom, se você é um bandista, se você frequenta terreiros, se você participa de grupos de WhatsApp sobre Umbanda, grupos do Facebook, você pode ter a falsa impressão de que a Umbanda é uma religião grande, mas não é. A Umbanda é desse tamaninho. Recentemente saiu uma pesquisa mostrando que no Rio de Janeiro apenas 2% dos jovens são umbandistas. Então quando a gente fala de Umbanda, a gente está falando de uma religião de minoria, uma religião pequena, se comparada ao tamanho do Brasil, ao tamanho das outras religiões. E mesmo sendo tão pequena, a Umbanda também é muito mal compreendida. E isso se deve a basicamente dois grandes fatores. O primeiro é que desde o seu nascimento, tanto a Igreja Católica e posteriormente a Igreja Evangélica nunca deram folga para a Umbanda. Viram-na como uma ameaça e a atacaram por todos os lados. Isso é histórico, está aí nos livros, é só pesquisar. O outro grande fator é que, como acontece em todas as religiões, existem pessoas de dentro delas que não honram o compromisso espiritual assumido, fazem um monte de atrocidades que apenas servem para reforçar a concepção negativa que as pessoas têm daquela religião. Então, o que um terreiro de Umbanda sério realmente faz e o que as pessoas leigas pensam que a Umbanda faz é dividido por um abismo. Abismo esse que, graças a Deus, nos últimos anos, muita gente tem se dedicado a diminuir. Não é à toa que a gente tem um monte de canal, um monte de site, um monte de grupo, um monte de página, enfim, um monte de gente falando sobre a Umbanda para ver se essa distância é diminuída e se a gente consegue, enfim, passar uma boa imagem para a sociedade que reflita de fato aquilo que a Umbanda realmente é. Então a gente tem que lidar com preconceito, com discriminação, com desinformação e até mesmo com violência. Não é raro a gente encontrar por aí matérias e sites, né, jornais mostrando terreiros que são atacados, terreiros que às vezes são incendiados. Essa é uma realidade, isso existe, isso é fato. Só que, para além de tudo isso, a gente também tem que pensar na imagem que a gente passa para os outros. Semana passada eu gravei um vídeo aqui para vocês falando sobre um trabalho que foi deixado aqui numa rua perto da minha casa. E que nessa rua eu já vi isso acontecendo várias vezes. Ali funciona o terreiro. O que eu não comentei para vocês e que eu vou comentar agora é que certa vez eu estava passando na porta desse terreiro e eles estavam fazendo uma puxada na rua. É isso mesmo, estava lá o Exu de capa e cartola que ainda me cumprimentou. Boa noite, seu moço. Fui boa noite, ó. Eles estavam fazendo ali uma puxada na rua. Não é uma rua muito movimentada, mas sem dúvida ali moram várias famílias. Passa gente o tempo todo e as pessoas observando aquilo. Então a gente tem que fazer uma pergunta. O quanto o comportamento dos próprios umbandistas piora a imagem que as pessoas têm da Umbanda? Um desses pontos, e a gente pode falar que é um objeto constante de conflito entre os terreiros, é o barulho. Aqui na cidade existe uma lei que diz que 10 horas da noite é o limite em que nós podemos fazer barulho. Então não importa se é uma igreja, se é um terreiro ou se é uma festa. Deu 10 horas da noite durante a semana, para de fazer barulho. A maioria das pessoas não respeita isso. Toca a vida, faz as suas festas ou as suas cerimônias e deixa os vizinhos para lá. Só que isso incomoda. Eu já conversei com muita gente que atua em terreiros que não tem qualquer pudor em bater a tabaca até meia-noite, 1 hora da manhã. É liberdade religiosa, é a minha fé. É o que essas pessoas dizem. Mas eu fico pensando, acho que essa fé ia passar rapidinho se fosse ele o vizinho, né? Porque uma coisa é eu estar lá no terreiro, longe da minha casa, professando a minha fé, 11 horas da noite, o atabaque comendo solto numa quarta-feira, e eu disser, não, isso aqui é minha fé. Outra coisa seria se eu fosse vizinho de uma instituição, fazendo barulho até 11 horas da noite. Então não é questão de liberdade religiosa, é questão simplesmente de civilidade, de preocupação com o próximo. Eu sou da Umbanda, mas eu não gostaria de morar do lado de um terreiro
que tocasse atabaque até meia-noite, ou de uma igreja cujo pastor ficasse berrando no microfone, ou mesmo de uma banda ensaiando até essa hora. E quantos terreiros criam problema com seus vizinhos simplesmente porque não sabem respeitar isso, né? Aqui no nosso terreiro a gente tem gira de esquerda que acontece numa sexta-feira. Ela começa à tarde, 9h30 da noite. As pessoas já estão se preparando para encerrar o seu dia e nós estamos começando o trabalho. Então a gente faz a abertura da gira normal, mas daqui a pouco, para o atabaque, a gente coloca um som ambiente e o trabalho às vezes acaba meia-noite, meia-noite e meia. Nada de cantar, nada de bater tambor. Por quê? Porque ali existe uma comunidade de pessoas que não devem ser incomodadas em seu repouso. E se a gente tiver qualquer dificuldade para entender por que isso é importante, é só a gente lembrar que a gente também é vizinho dos outros. E quando as pessoas fazem festas, colocam música alto, até tarde da noite, aquilo nos incomoda. Então não é porque eu estou num ambiente religioso que eu também não incomodo os outros, certo? Muito pelo contrário. Então a gente já tem que lidar com preconceito, discriminação, desinformação. A gente não precisa ter uma conduta nociva passando uma imagem ruim para as pessoas. Até como o trabalho termina influencia nisso. Porque eu já vi relatos, nunca vivi isso, graças a Deus, mas já vi relatos de pessoas que terminam o trabalho e ficam na porta do terreiro conversando, gritando, contando piada, conversando na maior altura. Então o trabalho já terminou tarde, está todo mundo ali dormindo e o pessoal do terreiro fazendo barulho na cabeça dos outros. Faz sentido? Então, enfim, não vou me alongar muito, mas esta é a reflexão que eu queria trazer essa semana. A gente já tem que lidar com preconceito, discriminação, intolerância, violência. O mínimo que a gente pode fazer dentro dos nossos terreiros é agir com bom senso e não incomodar a vizinhança ao nosso redor, da mesma forma que nós também somos vizinhos de outras pessoas e não queremos ser incomodados porque essas pessoas fazem X, Y ou Z, certo? Vou parando por aqui. Até a próxima.